Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos então acompanhar o Evangelho do dia de hoje. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Santo Evangelho Nosso Senhor que fala sobre a correção fraterna. Da mesma forma que Jesus fala do mal que causa o escândalo, ele também fala da negligência, que é não corrigir o nosso irmão. Porque, como nós sabemos, a correção, corrigir aqueles que erram, é uma obra de misericórdia. E nós, assim, devemos o fazer para contribuir no crescimento espiritual e humano dos nossos irmãos. Quem não corrige o seu irmão se omite, negligencia, então, naquilo que é próprio de um dever, ou seja, do dever de um educador, de um pai, de um sacerdote, ou até mesmo de um amigo. Ou seja, se percebo que o meu amigo comete um erro grave, eu preciso então corrigi-lo. Preciso exercer a correção fraterna. E a palavra de Deus nos explica então como fazer tal correção. Veja, se é um pecado particular, se não é uma coisa pública, então eu preciso chamar o meu irmão a sós, né? E buscar corrigi-lo. E a palavra diz, se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Ou seja, se ele ouvir a sua correção, ganhou aquele irmão, porque provavelmente ele perceberá que você está preocupado com ele, que você estima então a sua amizade, a amizade desse amigo, e portanto o corrige para que ele seja melhor. E a palavra continua a dizer,
Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então veja, se algo é grave, né? Então é necessário chamar mais outra pessoa para que possa ajudar nesse caminho de correção, né? E seria uma pessoa com uma autoridade maior, alguém que essa pessoa pudesse respeitar e ouvir, né? Para corrigir. Quando, por exemplo, então, ou seja, se é um jovem, um adolescente, chama os pais, né? Chama, então, alguém que seja responsável. Se é um adulto, né? Seja um irmão, um amigo, um outro amigo que possa também ajudar a corrigir, né? E a palavra, por fim, diz, né? Se ele não der ouvido, dize-o à igreja. E aqui, ou seja, é a forma jurídica, né, da igreja, no sentido de que quando uma pessoa ela permanece num erro, né, e esse erro então de tão grave torna-se público, né, então a igreja corrige, chama a atenção. Se o indivíduo então não ouvir nem mesmo a igreja então dá uma pena. E a maior das penas que a igreja pode dar é a excomunhão, né? Ou seja, e aí a pessoa não poderá mais participar dos sacramentos, né, ativamente na igreja, até que ela se arrependa da sua ação, se arrependa do seu erro e volte então ao seio da igreja. Mas veja, a correção fraterna deve ser algo que devemos praticar rotineiramente e que nós saibamos sofrer uma correção, ou seja, saibamos ouvir, que não queiramos justificar, porque essa é a tendência. Quando alguém nos corrige, nós queremos logo justificar o nosso erro. É necessário ouvir, se calar, né? É claro, vai tocar o nosso ego, vai tocar o nosso orgulho, mas depois nós vamos parar e entender que de fato a correção foi necessária e que nos ajudou. Ao mesmo tempo, aquele que deve corrigir, deve então superar o medo de corrigir, superar o receio do que o outro poderá pensar ou reagir diante da correção, mas visar o bem do outro e, visando o bem do outro, querer ajudá-lo, querer então corrigi-lo para que ele não permaneça no erro, para que ele não permaneça caído, né? E se nós então não corrigirmos, nosso Senhor nos cobrará de cada um de nós. Portanto, que exerçamos essa prática de misericórdia e que nós também saibamos ser corrigidos pelo nosso irmão. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia nesse tempo de oração. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e faça parte deste canal. E nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.